como a gente faz para limpar as memórias. Você não tem que limpar a memória. Que memória que você quer limpar? Só o fato de você acreditar que você tem que limpar a memória já te prende na memória. Então você não tem que limpar memória nenhuma, você não tem que reprogramar nada, nem desprogramar nada. Você só tem que ser a pessoa que é e ponto, acabou. Ninguém tem que reprogramar nada, reprogramar, desprogramar, limpar. Não tem que limpar nada. Senão, às vezes, você fica ali. Imagina, ó, pensa, gente. Eu atendi semana passada uma moça que fez 10 anos de terapia. 10 anos de terapia. E ela disse que não conseguiu mudar a vida dela. Será que em 10 anos fazendo terapia, será que tem tanto trauma, tanta memória, tanta coisa assim para mudar? Não tem, gente, não tem. Só que se você acredita que você tem que fazer um monte de coisa para limpar um monte de coisa, ali você já se prendeu. É só você aceitar e deu, acabou. Ah, eu também já fiz de tudo, fiz de tudo. Tudo, olha, tudo e mais um pouco. Por isso que eu digo que não funciona. Ainda mais depois que você entendeu que tudo é consciência. Antes até podia ser que de vez em quando alguma coisinha dava certo. Mas depois que você despertou mesmo, que você entendeu que tudo é consciência, daí nada funciona. Pode fazer o que você quiser que não funciona, porque você sabe que você é consciência e você sabe que você precisa acreditar naquilo. E daí, tipo, não faz sentido, sabe? Como faz para ter clientes? É só você aceitar que você é a pessoa que tem clientes. Pronto, eu sou a pessoa que tem clientes. Muda a sua percepção e deu. Eu fazia tudo 21 vezes porque falaram que o número 21... Olha as crenças, né, Selene? Uma vez me falaram que tinha que fazer 3, depois meia, depois 9. Que era um número secreto do não sei do que, do não sei do que, do não sei do que. A gente sai de uma bolha chamada religião, porque é uma bolha do caramba, né? Então a gente sai de uma bolha chamada religião e entra numa bolha chamada espiritualidade, autoconhecimento e não sei o quê. E daí a gente começa a fazer tudo que dizem pra gente. Meu Deus, eu já fiz tanta coisa. Meu pai amado, escrever carta pro universo, escrever carta, botar na carteira, valor. Fazer o quê, né? Faz parte. Consciência divina em mim, libera essa memória de dor. Quando tô pensando em algo, às vezes falo. Aprendi com você alguns meses. Eu adoro liberar quando eu tô com aquela sensação, né? Tô com aquela sensação de medo. Então, consciência divina em mim libera essa memória de dor. Vem a sensação, não vem nem a memória, vem a sensação. Por que a gente grava, pessoal? Não é a memória em si. O que o corpo grava não é a cena do abuso, não é a cena da violência, não é a cena do roubo. O que o corpo grava é a sensação que você emitiu. Então, quando você está sentindo aquela coisa, né, aquele negócio, aquela aflição tal, consciência divina, ou seja, consciência libera. E ela libera automaticamente, sem fazer mais nada. Vixe, lembrei que até hoje tem o louro na carteira. Cara, é tão engraçado você perceber que o mundo te devolve aquilo que você é. Absolutamente tudo. Tudo. Sabe? Eu sei que tem uma história da minha irmã que eu dou risada até hoje com ela. A minha irmã tem uma crença, até hoje ela tem essa crença, que se ela não comer lentilha final do ano, o ano dela não prospera. E daí ela me contando que teve há uns 2 anos atrás, ela foi passar o Réveillon na casa de uma amiga, né? E ela levou carne, levou bebida e tal, né? E não levou lentilha, porque ela acreditou que lá ia ter. Quando ela chegou lá, a mulher não tinha feito lentilha. E ela se desesperou, porque só tinha carne, doce e cerveja, não tinha lentilha. E ela começou, mas como assim não tem lentilha? Como assim? Não vou prosperar, não vou prosperar porque não tem lentilha, lentilha é prosperidade, não sei o quê. Segundo ela bem assim pra mim, e tu acredita que foi o ano mais pobre da minha vida? O ano difícil, o ano financeiro ruim, o ano que a gente patinou no financeiro assim, ó, horrível. Será que foi por causa da lentilha? Foi por causa da lentilha que ela
Que ela realmente não teve prosperidade no ano dela? É claro que não. Foi porque ela acreditou que a lentilha trazia prosperidade pro ano dela. E que ela tinha que comer a lentilha. Então ela não comeu, meu Deus do céu. Né? Encarnou a pobre e já era. Mari, como falo o que vou fazer uma coleção assertiva? Como falo que vou fazer uma coleção assertiva? Você tem que aceitar. Você tem que aceitar que você vai criar a melhor coleção da sua vida. Não é sobre falar, gente. É sobre aceitar. Não adianta falar. Não adianta nada falar. Falar com medo, falar pra ter, falar pra ser. É sobre aceitar. Aceitar. Vou pôr no feijão. É isso aí, aproveita. E eu, a semente de romã, ainda tá na carteira. Jura, Dai? Eu, ano passado, eu quebrei muitas crenças minhas no Réveillon. Pá, quebrei muitas crenças. Nossa, eu lembro que eu passei o Réveillon todo de preto ano passado. Toda de preto. Só de desaforo. Ter que usar branco, olha ali, ó, viu? Placebo puro. Usar branco pra ter paz, né? Já ali já afirma que a pessoa não tem paz, então ela precisa de paz. Passar o Réveillon de dourado pra ter dinheiro. Já sabe que é pobre, precisa de dinheiro. É uma loucuragem, né? É uma coisa assim, que a gente nem percebe, né? São crenças que a gente nem percebe. E isso tudo, gente, é com tudo. Se você tem que limpar bloqueios, que você tem que não sei o que, ali você já criou uma trava. Placebo puro, com certeza. Mari, manifestei um ex de volta, porém ele não tá mais mandando mensagem. O que você tá percebendo? Ó, isso aqui é maravilhoso, ó. Maravilhoso. Eu aceitei que que eu tô namorando ou vivendo um relacionamento com essa pessoa. Show. Mas, né? Aceitei, fiquei no momento presente e tal. Consegui. Tô vivendo isso. Só que mudou a percepção? Não. Então, logo eu vou começar a ver o que eu sei. Então, eu mudo a crença e mudo a percepção. Mudo a crença e mudo a percepção. Essa é a chave da manifestação. Se eu sei que eu vivo um relacionamento maravilhoso com fulano de tal, qual é a percepção que eu tenho da vida? Que eu sou amada, que eu sou desejada, que todo mundo me adora, que eu sou incrível, que eu sou magnética. Eu percebo o mundo me querendo. Entendeu? Eu percebo isso. Essa é a diferença. Não adianta você mudar a crença e você não mudar a percepção. Gente, consciência é igual a percepção. Consciência é igual a percepção. Então, se eu acredito que eu sou próspero, a minha percepção tem que ser próspera. Não adianta eu aceitar que eu sou próspera e continuar vendo falta, continuar vendo escassez, vendo conta, vendo problema na minha vida financeira. Ou eu mudo a crença e a percepção, ou eu não mudo porcaria nenhuma na minha vida. É crença e percepção. Porque consciência é percepção. Consciência é percepção, é visão. O que eu vejo, eu vivo. O que eu faço agora? Muda a crença e muda a percepção. Entendeu? Aceita que você vive um relacionamento maravilhoso e perceba que você vive um relacionamento maravilhoso. Cara, vocês têm... Essas lives aqui que eu faço pra vocês valem milhões. Juro. Como eu queria ter uma mentora como eu na minha vida quando eu tava lá perdida em Nárnia. Sério, de verdade. Eu queria muito ter essa pessoa que vocês têm. Não, sério, de verdade. Porque eu não ia precisar passar nem um terço do que eu passei. E olha que eu procurei, mas eu não encontrei. Eu não estava pronta, né? Não adianta. É incrível isso. Eu queria tanto a mãe da minha filha que me largou de volta.
Hoje não quero, ela quer. É isso. Quando você queria, você estava num estado de querer, de falta. Quando você não quer mais, daí ela vem. Bingo, né, Aninha? O que você acha de correr barras? É uma ferramenta de permissão. Né? A pessoa vai ali, toca em pontos da sua cabeça e libera memórias que estão te impedindo de prosperar. Você faz as sessões, percebe que liberou as memórias e começa a prosperar. Assim funciona com reiki, barras, teta, constelação familiar, o escambau. Você precisa de alguma coisa que destrave a sua vida financeira ou o seu relacionamento. Então você vai fazer barras, ou teta healing, ou constelação familiar. E lá você descobre que é o seu pai, que é a sua mãe, que é um trauma, não sei do que. Então você, caraca, era isso. Meu Deus, por isso que eu não... É claro, era isso. Então solta, libera. Agora eu posso prosperar. Tá tudo bem, se você precisa dessa permissão, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema. Mas saiba que é só uma ferramenta de permissão. Eu co-criei você. Mari, você não tem noção de como sou grata. Obrigada, queridas. Eu também sou grata pela energia de vocês e a contribuição de vocês. É sempre uma troca, né? É sempre uma troca. Carência fede. Nossa, literal. Nossa. A carência, ela fede, literalmente, e afasta todo mundo da nossa vida. Todo mundo que quer um relacionamento maravilhoso é porque é carente. É carente. Então, a pessoa que é carente, ela literalmente ela tem uma energia de ruim, né? Pesada. E isso acaba afastando todo mundo da vida dela. Eu já fiz um lote de técnicas e nunca funciona. Na verdade, nunca acreditei em nada. Agora faz sentido. É que a gente faz para ter, né? Eu fazia. Para que eu fazia Ho'oponopono, Caderno da Gratidão, Macumba? Para que eu fazia essas coisas? Para que é oferenda? Eu fazia tudo isso. Para que eu fazia isso? Para ter prosperidade. Só reforçava a crença que eu não tinha. O segredo é a decisão, com certeza. Primeiro você decide ser a pessoa que é e tem. E para de procurar. Cara, para de procurar de verdade. Como é que... Quando eu conheci... Foi um dos caras que eu conheci aqui no TikTok que realmente expandiu a minha consciência. Isso faz um ano, mais ou menos, atrás, que eu comecei mais, um ano e pouquinho. Eu comecei a seguir o conteúdo dele, foi o Pedro. Não sei se vocês conhecem o Pedro Joker. Eu já falei dele muitas vezes aqui, tá? E ele começou a falar e tal, e eu fui escutando ele, fui escutando e fui entendendo, até que uma hora caiu a ficha. Mas quando tudo mudou foi quando eu decidi. Quando eu decidi literalmente, né? Daí eu juntei o trabalho do Pedro com o que eu lembrava do professor Hélio Couto, e daí eu fui juntando com o Caibalho e fui fazendo uma salada mista, e com certeza eu estava pronta para aquela expansão toda. Mas eu decidi que eu não ia mais viver aquela vida de falta na minha vida. Eu decidi que eu não ia mais viver aquilo. Então tudo começou a mudar, né? Foi uma decisão, com certeza. A consciência é percepção. O estado de ser é perceber quem é, com certeza. Exatamente isso. Consciência é percepção. Se tem uma palavra que define consciência, é percepção. Percepção. Pode ver uma pessoa que tem consciência de ser pobre. Ela sabe que ela é pobre, tá? Ela percebe a pobreza. Ela percebe tudo como pobreza. Tudo que ela vê na vida dela é pobre, é falta, é escassez, é dificuldade, é problema financeiro. Daí ela vai comprar uma coisa, ela compra mais barato. Ela vai escolher o mais barato. Ela economiza para não faltar. Ela faz de tudo porque ela é pobre. Ela sabe que ela é pobre. Ela fica feliz quando ela ganha roupa usada. Ela sabe que é pobre, então ela tem que economizar, porque ela é pobre. Ela percebe o mundo. Ela percebe o mundo com pobreza. Por isso que eu falo para vocês, muda a crença e a percepção. Muda a crença e a percepção.
Carência pode afastar também dinheiro e clientes, ou não tem nada a ver. Se a tua carência for de dinheiro, se a tua falta for de dinheiro, com certeza. O livro Desperte Seu Gigante Interior fala muito sobre tomar decisões. Sim, sim, com certeza. Tomar decisões. A tomada de decisão é o primeiro passo, né? Porque se você decide que você nunca mais vai passar por uma situação de falta, se você decide que você não quer mais ser pobre, você decide. Eu nunca mais vou passar por isso, eu nunca mais vou viver isso, é uma decisão. Se você decide, você paga o preço. E o preço é tudo, né, gente? O preço é tudo. É a mudança total, é você vestir esse personagem, é você mudar a sua crença e a sua percepção. O preço sempre é tudo. Não tem meio termo na manifestação, não existe isso. Não existe meio termo na manifestação. Se você precisa, você não tem, exatamente. Você estudou sobre realidades paralelas muito? Nossa, muito! Gente, eu sou aquelas pessoas. Eu nunca fui nerd, tá? Eu sempre fui uma pessoa bem relapsa para estudo. Mas depois que eu descobri a espiritualidade, o despertar da consciência há 6 anos atrás, eu virei uma hacker, assim, de estudo. Comecei a devorar livros, conteúdos, cursos, tudo, 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 tudo. E quando eu entendi que tudo é resultado de crenças, eu comecei a estudar tudo que tinha a ver com crença, tudo. Daí eu descobri Bachar, daí eu descobri tudo isso, eu fui estudar sobre o Sete Fala, a eterna validade da alma, eu fui estudar tudo que eu podia sobre realidades paralelas. E daí muitas crenças minhas caíram por terra, né? A crença de reencarnação, eu acreditava em reencarnação, eu acreditava em karma, em dharma, eu acreditava em tudo isso. E daí, quando eu entendi sobre as realidades paralelas, que você não cria, você acessa, que tudo está disponível, você só tem que acessar. Cara, foi um divisor de águas para mim, foi surreal, assim, foi muito bom. Que as realidades paralelas, elas basicamente nos dizem que tudo já existe, né? Que não existe separação, não existe o mundo espiritual, o mundo físico, não existe separação, tudo coexiste ao mesmo tempo. Todas as realidades existem ao mesmo tempo. A única separação que existe somos nós que fizemos. Quando eu decido que existe um plano espiritual, um plano físico, quando eu decido que existe quinta dimensão, terceira dimensão, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, então existe. Agora, quando eu escolho que é tudo questão de escolha e vibração, deu, acabou. Você ainda assiste os conteúdos do professor, do Pedro Jocker, e conteúdo parecido ou parou? Parei. Parei porque acabou assim, ó. Eu entendi como funcionava e eu estava sobrecarregada de muito conteúdo. Sabe quando você tá obesa de tanto conhecimento? Eu tava assim. Eu tinha muito conteúdo e daí eu comecei a vir para as redes sociais e botar para fora. Tudo que eu tinha aprendido, experimentado, tentado, entendido. Então eu comecei a botar para fora. Hoje em dia eu não vejo mais conteúdo de ninguém, de ninguém, de ninguém, de ninguém, ninguém. O professor Hélio Couto, volta e meia me aparece alguma postagem dele. Eu olho, quando eu sinto vontade eu olho, mas é muito difícil. Não estudo, não faço mais o caminho não faço mais nada disso. Só volta e meia aparece no Instagram ou em alguma rede algum vídeo ou alguma postagem. Muito dificilmente eu olho, mas às vezes eu olho. Do Pedro também já não acompanho mais, outros mentores também não acompanho ninguém. Até pra gente não misturar as coisas, né? Porque cada mentor, cada pessoa tem o seu jeito de ensinar e tem, né, tem as pessoas compatíveis ali, tá tudo certo. Então, hoje em dia, a única coisa que eu faço é ler o livro Despertar da Consciência, do Neville Goddard, porque eu gosto, eu me sinto bem, me cai fichas e, sei lá, eu me sinto bem, eu gosto. E fazer os meus conteúdos, porque já dá muito trabalho tudo isso aqui. Eu tô montando uma escola, então, caraca, meu, dá um trabalho do caramba fazer tudo aquilo. Tô, como é que fala? Separando o meu pessoal do meu trabalho, então tá dando muito trabalho ajeitar tudo isso.
né? Me veio muita vontade de separar contas, separar a empresa do físico, fazer toda essa separação, dar um ar de profissionalidade para o meu trabalho, expandir mais nas outras redes sociais. Então comecei a comprar coisas, aparelhos e tal, enfim. Então eu invisto muito em mim e no meu trabalho, que é reflexo, né? Mas eu não olho mais outras pessoas, muito raramente. Pedro é incrível também. Gosto bastante. Nossa, o Pedro para mim foi um divisor de águas, assim. Demorei muito para entender o que ele falava. Falei, caraca! Eu olhava aqueles vídeos dele, não caía as fichas. Eu não estava pronta, né? Até que um dia parece que fez sentido. Daí eu peguei um material do professor Hélio Couto, li um pouco do Caibalho e parece que começou a cair umas fichas. Eu acho que eu estava pronta. Com certeza, todos, Elaine, Beth, Hélio, com certeza. Cada um no seu tempo, né? Eu digo que a evolução, ela é assim, ó. Ela é como degraus, né? A gente vai caminhando e vai expandindo e vamos indo. Lá atrás, quando eu comecei, há 6 anos atrás, eu comecei com a Maia Andrade. E ela foi essencial para minha jornada. Porque eu era que nem um diamante bruto, eu não sabia porcaria nenhuma, eu tinha crenças horríveis. Eu tinha medo de tudo. Depois apareceu o Hélio Couto, Carlos Caçaú, Gabi Steff, né? Foi aparecendo pessoas, ayahuasca, Beth Russo, foi aparecendo e eu fui indo, e todos eles me trouxeram até aqui. Então a gente não, claro, com certeza, sou muito grata a todos eles. Eu tenho esse livro do Robbins, do Tony Robbins. É decidir e manter nesse estado desejado. Decidir é aceitar, né, Thelma? Decidir é aceitar, sem esperar nada em troca. Isso é muito importante. Espíritos seriam pessoas da realidade paralela? Espíritos seriam pessoas de realidade paralela. Você pode chamar assim. Você pode chamar assim. Não digamos... poderia ser assim, se você olhar por esse ponto de vista, mas para nós é mais fácil pensar que são consciências, né? Tudo é consciência. Então é tudo sobre um ponto de vista. Digamos que como é que eu vejo as coisas hoje, tá? Entidades, espíritos, orixás, mentores, anjos, arcanjos, tá? Eu vejo a minha vida assim, ó, como uma espiral. Ok? Então, essas energias que a gente acredita, tá? Para mim, elas são versões minha expandida, porque tudo sou eu. Então, tudo sou eu. Essas versões são versões minhas expandidas. Deus maior, a consciência maior, né? O eu superior é uma versão minha expandida. Uma versão minha maior, expandida, que sabe mais, que vê mais para frente e para trás. Mas tudo é sobre mim. Mari, hoje vejo que todo o ensinamento é o mesmo em diferentes, com certeza. Todos os mentores que eu conheço, tanto aqui do TikTok quanto do YouTube, tem bastante gente boa mesmo. Todos eles passam a mesma visão, né? Só que com linguagens diferentes. Assim como as lojas que vendem roupas, calçados. Talvez todas vendam o mesmo produto, mas cada um com a sua marca, cada um com a sua qualidade, cada um com o seu jeito de vender. E tem público para todo mundo. Tem público para todo mundo. Quando você faz o que ama, porque te empolga, não tem como não dar certo. É impossível. Impossível não dar certo. Então, as pessoas que gostam do meu trabalho me acompanham. As que não gostam, tudo bem. Tem outros mentores por aí tão bons quanto. E tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? Cada um entregando seu trabalho da melhor forma possível. E assim a gente continua. Difícil acreditar que você tem que pagar por algo que você não lembra que fez. Exatamente, não tem nem como, né? E antes eu acreditava em karma, que você já nasce aqui fadado a pagar por erros que você cometeu, não sei aonde, não sei o quê. E daí você acaba, sei lá, é muito louco isso. Maria, a mudança pode vir de uma crença ruim, mas também pode vir de uma decisão na força do ódio. Sim,
Eu decidi que as minhas crenças, eu decidi na força do ódio. Ali foi que eu entendi muita coisa, sabe? Porque antes, quando eu trabalhava como terapeuta, eu acreditava que tudo tinha que ser muito na gratiluz e, né, aquela coisa de vibrar no amor e na alegria e na purpurina 24 horas por dia. E a gente sofre por não conseguir também, é bem complicado isso. E daí quando eu decidi o meu autoconceito, né, a crença mais a percepção, quando eu decidi vestir o personagem de vez, eu tava com ódio da vida mesmo. Um ódio mesmo, chorando de ódio. Porque eu já tinha tentado de tudo, gente. Caraca, eu penso numa pessoa que tentou. E eu não era uma pessoa que, tipo, vitimazinha, né? Ai, eu não tenho, não consigo. Que nem tem pessoas que me mandam mensagem. Ai, Mari, eu queria tanto fazer mentoria contigo, só que eu não tenho. Eu digo, ok, então você não tem e nunca vai ter. Você não tem e nunca vai ter, meu amor. Agora, se você decidir que você tem, você terá. É assim que funciona, sabe? Então, a pessoa, ela decide que ela não tem e tá tudo bem. O que eu posso fazer se você decidiu que você não tem? É uma decisão sua. Você falou sobre Dharma e Karma. Você acredita em missão? Não, não acredito em missão. Não acredito. Eu acredito assim, ó, tá? Minha crença, ok? Eu acredito que todos nós vamos despertar em algum momento. Essa é a missão de todo ser. Despertar a consciência. Viver a partir da consciência de ser. Essa é a missão. Agora, o que você faz com aquilo? É sua escolha, né? Mas eu não acredito que você tenha que... eu não acredito que você tenha que ser eu tenho que ser um monge, eu tenho que ser um professor, eu tenho que ser um não sei o quê. Tudo é missão, né? Tudo é missão. Porque se eu tô sendo um professor, por exemplo, ok? E eu tô fazendo aquilo com amor, com carinho, eu gosto de ser professor, essa é a minha missão. É fazer o que eu amo, com empolgação. Essa é a minha missão. Ah, mas eu sou cozinheira. Ótimo. Eu sou faxineira. Perfeito. Ah, eu sou empresário. Ótimo. Sou modelo. Perfeito. Ah, eu sou do job. Ok. Tá fazendo o que ama com empolgação? Show. Show. Só isso. Mário, vou virar um acionista da sua escola e quem sabe um colaborador também. Tá feito. Quem sabe, né? Quem sabe? Olha, não tinha pensado nisso não, mas já me abriu mais uma brecha. Quem sabe daqui uns tempos a gente não coloca outros mentores lá dentro para nos auxiliar também, né? Nós expandimos a nossa escola aí, quem sabe? Estamos abertos, infinitas possibilidades. Por que não? Esses dias eu consegui manifestar uma dívida paga. Com certeza, você consegue tudo. Você falou que parou de seguir o conteúdo sobre este assunto e livros. Ainda lê algum ou também parou? Leio. Eu gosto muito do livro Despertar da Consciência, do Neville e o Kybalion. São 2 livros que estão sempre na minha mesa, sempre. Tanto o Kybalion quanto o Despertar da Consciência. Por quê, gente? Porque assim, ó, o mundo físico, ele é muito, muito contagiante. Para você perder horas no TikTok, no Instagram, na fofoca, na separação de não sei quem, no chifre de não sei quem, é assim. E tempo, eu digo que hoje em dia eu digo assim, ó, que tempo não é dinheiro, tempo é energia. Né? Tempo é energia. A moeda mais valiosa que você tem no mundo é sua energia. Então, para mim me manter alinhada, eu uso livros, uso coisas que eu gosto de fazer que me envolvem com esse assunto. Então, nas minhas redes sociais não tem nada de fofoca, de nada, de nada. Ok? Eu só sigo pessoas que contribuem com a minha vida, que contribuem com aquilo que eu aceitei. Eu leio livros para me manter alinhado, para saber onde é que eu estou pisando. Então, eu não me permito pisar muito fora da linha, sabe? Porque senão, quando eu vejo, eu já estou focada em fofoca, em não sei o que, e não é esse o meu propósito. Então, eu leio sim o Despertar da Consciência do Neville, e eu gosto bastante, e também o Kybalion. Mas eu não leio para saber, porque eu já sei de tudo, né? Eu aceitei que eu tenho todo o conhecimento que eu necessito, ponto e acabou.
Eu leio para me manter alinhada. Mas em outro caso, tá complicado, não tô conseguindo. É porque esse outro caso aí, a tua percepção, a tua visão de mundo é outra. Entende? No caso do dinheiro, para você foi fácil, porque você não tinha crenças te segurando. Agora, quando a gente não tá conseguindo manifestar, porque tem crenças, e daí a gente não consegue. O que você acha da dependência emocional? A dependência emocional, para mim, para começar, é o estado de ser, né? Você aceitou que você é dependente, você aceitou que você não vive sem a pessoa, você aceitou que você é uma vítima, e daí você vive aquilo. Como é que você muda isso? Mudando o seu estado de ser, aceitando uma nova crença e tendo uma nova percepção. Só que é por isso que existem os profissionais. Só que hoje em dia as pessoas não cuidam delas. Eu acho muito louco isso, gente. A pessoa, para comprar um remédio, ela vai lá e compra com alegria aquela porcaria. Agora, ela não investe nela. Ela não investe num livro, ela não investe num curso, ela não investe nela. É uma loucura isso, sabe? Hoje em dia, se eu tiver... Eu sei que quando eu trabalhava como mentora, como terapeuta, cara, eu acho que eu investi muito mais de 20k em estudos, em cursos, mentorias, livros, para mim mudar minha vida. E eu faria tudo de novo, sem pensar duas vezes, para me chegar onde eu cheguei. Só que as pessoas elas não investem nelas, elas não cuidam do mental delas. Elas não, sei lá, não se valorizam. Não, eu não entendo isso. Porque toda pessoa que desperta a consciência, ela se valoriza. Ela sabe que não existe nada mais importante que ela. Para mim, hoje, não existe nada mais importante que eu. Nada. Não existe nada. Nada é mais importante que eu. Eu decidi hoje na força do ódio. Tá feito. É que o ódio, assim como a raiva, a raiva, ela te tira daquele estádio de vítima. Eu tenho pavor da vítima. Se tem uma coisa que eu não suporto é a tal da vítima. Por quê? Porque ela não faz nada. Ela parece uma planta, chorando, lá, parada. Ela não faz nada, nada. Ela só reclama, se vitimiza, conta sempre os mesmos problemas. Ela está sempre contando o mesmo problema. A história da vida triste que ela teve. A história das guampas que ela levou, do chifre que ela levou, da criação difícil, do trauma. Ela é uma vítima. Daí a vítima, tu não tem como ajudar uma vítima. Porque ela não quer mudar de vida. Porque para ela ser vítima é muito cômodo. Porque ela não precisa mudar a vida dela, só ela se sentir uma vítima. Daí ela não muda a vida dela porque o governo não deixa, porque o marido não deixa, porque a saúde não deixa, porque nada deixa. Ela é uma vítima, né? E daí tudo que tu falar para ela, ela vai dizer que não dá, que não pode, que não consegue, porque não sei o quê, porque ninguém me entende, porque eu já sofri tanto. É terrível. E é a pior armadilha que existe. Porque a vítima, ela não muda a vida. Ela nunca vai mudar a vida. Jamais. As pessoas que realmente subiram, que conseguiram o que queriam, elas largaram a vítima e foram viver, literalmente. Disse que demorou para a ficha cair. Para cair a ficha. Como você desbloqueou? É que eu escutava, eu vinha, gente, de umas crenças muito horríveis, né? Eu trabalhei como terapeuta durante 3 anos e meio. Então eu tinha crenças muito complicadas. Eu acreditava que eu tinha que fazer alguma coisa para ter. Né? Então eu estava sempre procurando alguma coisa para mim fazer, para mim ter. E daí eu comecei a me aparecer o Pedro. E eu comecei a estudar o Pedro e ver as lives dele e tal, e foi. Daí eu queria fazer mentoria com ele, mas aquela vez eu não tinha dinheiro e não tinha a menor consciência de como é que eu ia conseguir. Eu achava que o meu dinheiro só vinha através do meu trabalho. Né? Eu tinha crenças horríveis. E até eu lembro que eu pedi o valor da mentoria dele e ele falou aquela época lá e tal. Hoje deve estar mais, com certeza. E, enfim, né? E daí eu fiquei sonhando, um dia eu vou fazer. E ficou, né? E depois eu tentando, passou uns 2 meses, até que
Não consegui fazer a mentoria com o Pedro, porque para mim aquele valor era um absurdo, eu não tinha nem. E daí me veio o professor Hélio Couto de novo, e eu fui lembrando e fui juntando, mas o que desbloqueou foi eu entender que era aquilo, sabe? Eu aceitei que era aquilo. Eu lembro que eu olhava os vídeos do Pedro e ele falava, tudo é crença, tudo é crença, tudo é crença, tudo é crença. E eu ficava olhando para aquilo, parece que eu não entendia direito, sabe? Até que um dia, na força do ódio mesmo, eu disse, não, quer saber? Se eu sou consciência, bora pra cima. E chutei o balde e foi. Mas eu acredito que eu já estava pronta, né? Porque onde consigo o livro Despertar da Consciência? Eu comprei na Amazon o meu. Quero manifestar 3 milhões de reais. Você tá pronta para 3 milhões de reais? Você é a pessoa? Então aceita que você é a pessoa que tem 3 milhões de reais e viva a partir disso. Viva a partir disso, faça o que te der vontade. Certo, amores, eu vou deixando vocês aqui agora, tá? Deu de live para nós. Bora lá. Muito obrigada aí a todos que estiveram aqui na nossa live. E agora nós vai se despedindo. Obrigado aí a todos vocês. Obrigado. Boa noite. Brigadão aí por tudo. Beijos. Fui.